E aí, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um assunto relativamente simples do Excel, mas que causa ainda um pouquinho de dúvida ali, um pouquinho de confusão, tá? A diferença entre bordas e linhas de grade, que são coisas bem diferentes no Excel aqui, mas de certa forma elas estão relacionadas, ok? Então vamos lá. Eu tenho uma planilha de exemplo aqui e conforme você consegue enxergar aí, tá? Ela tem linhas de grade. Linhas de grade, né, são essas linhas aqui que dividem o Excel, né, a nossa folha de trabalho do Excel em linhas e colunas, obviamente formando as nossas células. As linhas de grade servem para delimitar o nosso espaço no Excel, justamente para isso, para a gente separar linhas, colunas e células. Elas não fazem parte da planilha em si. Ok? Então, conforme você consegue perceber aqui, geralmente, tá, por padrão, as grades do Excel, né, as linhas de grade aqui são de cor cinza, tá? Esse cinza é bem clarinho aqui. Eu tenho um vídeo que eu explico como alterar a cor da linha de grade aqui, tá? Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora é você entender qual que é a diferença das linhas de grade com as bordas. Eu vou dar um clique aqui, observe essa planilha do jeito que ela está, tá joia? Eu vou dar um clique aqui em arquivo, imprimir para você dar uma olhadinha. Deixa eu só mudar aqui a orientação da página, tá? Então eu vou vir aqui em layout da página, tá? Só para mudar ela aqui para horizontal, ok? Paisagem, para a gente enxergar melhor ali na impressão. Então eu vou vir em arquivo, imprimir, tá? Só para a gente visualizar aqui como ela ficaria numa folha, tá? Em horizontal. Você consegue perceber aqui que o meu texto tá bonitinho aqui, tudo perfeitinho, tá? Todos os dados que eu coloquei estão visíveis aqui. No entanto, aquelas linhas do Excel, né? Aquelas linhas que a gente chama linhas de grade, elas não ficam visíveis. Isso é óbvio, tá? Porque geralmente, por padrão, claro que você tem como mudar isso, mas por padrão o Excel não exibe as linhas de grade no momento da impressão. Tá? Então, se você for imprimir tua planilha, ou se você for salvar tua planilha em outro formato, por exemplo, PDF, alguma coisa assim, ou imagem, por exemplo, você vai perceber que as linhas de grade não vão aparecer. Então vamos voltar aqui, tá? Deixa eu te mostrar. Então as linhas de grade estão aqui. Se eu vim aqui em exibir e marcar aqui, ó, no grupo, no menu exibir, no grupinho mostrar aqui, a gente tem algumas opções para o Excel exibir ou ocultar, no caso, né? Então as linhas de grade estão marcadas. Eu vou desmarcar elas aqui, você vai perceber que elas vão sumir. No entanto, tá? As linhas e colunas e células continuam funcionando perfeitamente, ok? Você vai clicando aqui, você vai percebendo que há uma divisão. Ela só não está visível, tá? Só não tem uma linha aqui para te mostrar a divisão entre células, linhas e colunas, ok? Mas a gente vai trabalhar com as linhas de grade, então eu vou deixar elas marcadinhas aqui bonitinho, tá? Poxa, Edu, então se eu quero imprimir essas linhas que dividem os meus dados aqui, o que eu tenho que fazer? Aí entra a parte das bordas no caso, tá? Caso você queira imprimir realmente uma divisão aqui para separar os teus dados, você vai ter que inserir bordas aí, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então eu vou selecionar esse pedacinho aqui, porque são três seções diferentes, tá? Então se você selecionar tudo de uma vez, você vai colocar borda em tudo. Se você selecionar só uns pedaços de cada vez, você vai colocar apenas individualmente nesses pedaços. Então eu vou vir aqui, vou selecionar esse pedacinho aqui, e aqui no grupinho fonte, tá, da guia página inicial, a gente tem o botãozinho de borda, tá? Eu não recomendo que você clique diretamente no botão de borda, porque ele vai aplicar a última borda usada, que no caso aqui é a borda inferior, ou então a borda padrão, que geralmente é a borda inferior, tá? Você vai dar um clique na setinha e escolher o tipo de borda que você quer, tá? Aqui a gente tem vários tipos, superior, inferior, direita, sempre levando em conta o seu intervalo, tá? Quando eu digo borda inferior, é inferior em relação ao seu intervalo total que você selecionou, e não célula por célula, ok? Se você selecionar uma única célula e aplicar determinada borda aqui, essa borda só vai ser aplicada a essa célula. Se eu selecionei um intervalo completo e seleciono um tipo de borda, essa borda vai ser aplicada ao meu intervalo, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, as bordas externas. As bordas externas só funcionam na parte, obviamente, externa do nosso intervalo. Se eu clicar em uma única célula e colocar a borda externa aqui, tá? Essa aqui, ó, bordas externas, ele vai colocar bordas externas para mim em volta da minha própria célula, o que não vai alterar muito, praticamente nada em relação aos outros tipos de borda comuns ali, tá? Agora, se eu selecionar um intervalo completo, as bordas externas vão ser colocadas externamente ao intervalo e não célula por célula, beleza? Então, as bordas funcionam sempre em relação ao intervalo selecionado. Vamos colocar aqui então todas as bordas, que é o mais comum, tá? Então ele vai colocar todas as bordas aqui, vai colocar borda em tudo, em todas as células, seguindo, claro, a orientação das nossas linhas de grade, tá? Então coloquei aqui todas as bordas, perceba que ele já colocou uma bordinha aqui, ó, seguindo
as minhas linhas de grade. Então, ele preencheu aqui, né? Ele deixou destacada a minha linha que divide aqui as colunas e as linhas, tá? No caso, formando as minhas células aqui. Quando eu clicar aqui em arquivo e clicar em imprimir, a gente vai perceber que realmente esse pedaço onde a gente colocou borda, ele vai ser impresso com borda, tá? Então você percebe que, ó, a gente está visualizando a impressão aqui e realmente tem borda, tá? Então você pode fazer isso para os outros também, tá? Então seleciona esse pedaço, tá vendo que a última borda utilizada está aqui. Se você quiser utilizar o mesmo padrão, você clica aqui, tá ok? Se você quer colocar uma cor diferente para sua borda, tá? Eu recomendo, claro que tem outras maneiras de fazer isso, mas eu recomendo que você escolha primeiro a cor da borda e depois aplique a borda, tá? Para não dar problema depois. Então, antes de você selecionar, antes de você mexer com isso aqui, você vai vir aqui na cor da borda, tá? Na setinha, tá bom? Na setinha da borda aqui, e vai vir aqui, ó, cor da linha, tá? Cor da linha. Inclusive, você pode escolher um estilo diferente, tá? A gente tem aqui estilo sólido, pontilhadinho mais espaçoso, duplo. A gente tem aqui uns traçadinhos diferentes, tá? Você pode escolher a arte que você quiser aqui. Eu vou deixar a comum mesmo, tá? Que é uma linha comum. E aqui em cor da linha, você pode escolher a cor que você vai aplicar nessa linha aqui. Então, vamos supor que eu queira aplicar esse vermelho, tá? Então, eu vou colocar vermelho aqui. Aí vai aparecer um lapisinho, tá? Esse lapisinho é para você selecionar linha por linha, né? Borda por borda, tá? Onde você quer aplicar a cor vermelha. A gente não vai fazer isso. O que você vai fazer? Pressionar a tecla ESC no seu teclado, ok? Para fazer esse lapisinho sumir daqui. Tá ok? Então pressionei a tecla ESC e o lapisinho sumiu. Para que isso, Edu? Para que aqui na borda, tá? Veja bem, ó, que a cor da linha agora fique vermelha, tá? Então o vermelho já está selecionado, tá ok? Então a partir de agora, quando eu colocar uma borda aqui, essa borda vai se tornar vermelha. Tem como mudar essa borda depois que a gente coloca? A cor dela? Tem, eu posso colocar a borda primeiro e depois modificar a cor, mas é um processo um pouquinho mais trabalhoso e às vezes pode causar uma certa confusão, principalmente se a gente for mexer com outros tipos de borda mais pra frente, tá? Então faz isso primeiro, seleciona a cor ali, depois que você selecionou a cor, pressionou ESC para tirar o lapisinho, seleciona o intervalo onde você quer aplicar a borda, dá um clique aqui e escolhe o tipo de borda que você quer, então todas as bordas, tá? Agora minha borda ficou vermelhinha. Vamos lá em arquivo, imprimir. E aí você consegue perceber, então essas duas primeiras aqui estão com bordas pretas e aqui borda vermelhinha, tá joia? Se eu jogar isso aqui para impressora, vai aparecer assim, Edu, na folha? Vai aparecer exatamente assim, tá? Com as bordas bonitinhas, beleza? E aí, mesmo que eu vá lá em exibir e desmarque as minhas linhas de grade, tá? Ou seja, para eu não visualizar as linhas de grade, as bordas ficam sim visíveis, tá? Porque as bordas, a gente definiu que as bordas estão visíveis, tá? Então, se você vir aqui em arquivo novamente, clicar em imprimir para verificar, você vai perceber que as bordas continuam aqui, independentemente das linhas de grade estarem visíveis ou não, tá? Mas eu gosto de trabalhar com elas visíveis aqui, dependendo do projeto a gente retira no final para não ficar... Às vezes fica um pouquinho feio dependendo do projeto, né? Deixar essas células em branco aqui, tá? Mas é basicamente isso, ok? Então a diferença entre linhas de grade e bordas é que as linhas de grade servem apenas como orientação para a sua planilha, elas não são impressas, tá? E as bordas, elas são realmente impressas e elas são utilizadas para dar um design melhorzinho pro teu trabalho, tá? Às vezes você precisa destacar alguma coisa e tudo mais, como eu disse para você, tá? A existência de uma não altera a existência da outra, tá? Então você pode ocultar as linhas de grade e trabalhar com bordas da mesma maneira. Poxa, Edu, quero tirar as bordas, como é que eu faço? Seleciona tudo aqui, tá? Quer dizer, o espaço, né? Onde você quer retirar as bordas, de onde você quer retirar as bordas. Sempre lembrando lá, tem que estar com a guia página inicial selecionada, tá? E o botãozinho de bordas aqui. Aí você clica aqui na setinha e simplesmente coloca aqui sem borda, tá? Aí não vai ter borda nenhuma de novo, você vem aqui em arquivo imprimir, você vai perceber que agora tá tudo sem borda, tá joia? As linhas de grade, novamente, vale repetir, elas não são impressas, servem apenas como orientação. Mais pra frente, então, eu faço um vídeo completo falando sobre bordas, ok? Tudo sobre bordas, todos os tipos de bordas, como tirar, como colocar, como fazer as alterações, como mudar isso, mudar aquilo, tá? Mais pra frente eu faço um vídeo específico só pra bordas, mas por enquanto esse vídeo aqui era só pra gente saber a diferença entre bordas e linhas de grade, tá? Você viu que não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse tema ou outros, ou alguma sugestão de tema, só deixar nos comentários do vídeo. Eu te vejo então no próximo vídeo, uma próxima dúvida de Excel, beleza? Valeu, até mais, abraço, tchau, tchau.